inferno? É de fato uma pergunta difícil. Não tem como sair. Eu estou dizendo isso porque eu estudei o pós. E por isso não me tornei pós. Tem os pontos fortes. Tem. Eu reconheço Como que as tem. duas vertentes Não, eu não tem. posso ser desonesto. Tem. Posso falar? Aqui, Pode. só 30 segundos para concluir. Deixa ele concluir. Vai Aqui falar, não tem pastor César. saída. Você vai ter que descaracterizar o milênio e ir contra os textos que são profecias do Antigo Testamento. Como o pastor César adotou alguns pontos amilenistas, o que sobrou é fazer igual o amilenismo faz. Espiritualizar ou alegorizar. Por isso que os pré-tribulacionistas que saem para o pós, ele tem 3 opções. Ou voltar para o pré, porque uma vez que muda, pode mudar mais 2 vezes. Ou reconhecer que realmente aqui não tem saída, e tem que ter muita humildade para isso. Ou a terceira via, abraça o amilenismo como muitos fazem. No decorrer do desdobramento escatológico, os pós viram milenistas. Mas quer mais malabarismo do que o pré-tribulacionismo? Aonde a Bíblia diz que Jesus volta 2 vezes? Lugar nenhum. Aonde a Bíblia diz que a volta de Cristo é secreta? Em lugar nenhum. Então vocês fazem uma teologia onde há um arrebatamento secreto, onde tem 2 voltas, aonde diz que Deus tem mais de um tipo de povo salvo no Novo Testamento? Lugar nenhum. Eu li aqui meia dúzia de textos falando que Jesus derrubou a parede de separação entre nós, de ambos os povos fez um. A partir de Cristo. De ambos os povos fez um. A parede que a Bíblia diz que Cristo derrubou, o pastor Juliano, pré-tribulacionista, levanta. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Pastor César, responde aí. São os ímpios que serão os habitantes do milênio? Sim. Apocalipse capítulo 3, versículo 2, versículo 27. Lê para mim o texto. Vão reger com vara de ferro. A igreja regerá com vara de ferro. Isso. Não Sim. apenas regerá. Você não leu o texto inteiro. Não, mas já reger com vara de ferro. E que mais? Sim, as nações. Não, e que mais que vai fazer com esse povo? Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Apocalipse 2, 27. Com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Sim. Jesus vai fazer isso com os salvos? Não. É com aqueles que nascem no período tribulacional. Então, eles são salvos ou perdidos? Essa pessoa que vai ser pisado e vai ser esmiuçado como barro. Se tornou ímpio. Os habitantes do milênio entram com os corpos físicos. Claro, concordo. Sim. Vão subir para adorar. Isaías 2, Zacarias Também 14. concordo. Sim. Dentro do período do milênio, vai haver, dentro deste período, procriação. E dentro dessa procriação, aqueles que nascem, eles já nascem adorando a Cristo, eles têm a opção de não. Então a igreja vai regê-los com vara de ferro. Porém, o milênio não é para ímpio. E vão esmiuçá-los. Sim. Então, sim, peraí, dentro mas... do milênio. Então, vamos lá. Então, primeiro você está 100% dentro da conjectura. Porque você não tem texto nenhum para apresentar isso aí. O senhor também não tem. Eu acabei de... Apocalipse 2, 27. Tá. Aí é o texto que o milênio é habitado somente por ímpio? Então, vamos lá. Jesus diz que aquele que vencer vai reger nações com vara de ferro. Quando é que a igreja vitoriosa... Porque a igreja vitoriosa é no fim. Não é no começo, nem no meio. Igreja, ali é depois, da volta de Cristo. Ok. Quando é que a igreja regerá nações com vara de ferro? No milênio. Ok, no milênio. Até aqui, tudo bem. Estamos juntos. Ok. E que mais que a igreja vai fazer? Vai reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim, aí, esse texto é uma referência clara aos Salmos capítulo 2, versículos 8 e 9. Que as nações dos ímpios serão um dia regidas. E esses que sobem para adorar, quem são? O ímpio? São aqueles que são obrigados a adorar. Porque eles adoram por obrigação. Claro, porque se não adorar, a Bíblia diz que não chove sobre eles. Vão ser obrigados a adorar. No milênio, se você não participar, não chove sobre você. Tá bom, posso falar agora? Vamos lá. Tá respondida a pergunta. Bom. Agora, vamos lá. Sobem para adorar obrigados. Isso, exatamente. 144 mil a igreja. E agora, os ímpios serão destruídos. Só que se no milênio só tem ímpio, Satanás é solto depois de 1000 anos para seduzir. Satanás é solto para enganar quem já é enganado. Incongruente. Outro ponto, a palavra seduzir aparece 42 vezes no Novo Testamento. 42. 42. Sempre destinada a não erreis vós que conheceis as Escrituras. A palavra seduzir. Seduzir que aparece em Apocalipse 20. E essa palavra, ela é clara de seduzir ou enganar. Enganar quem? Enganar o justo. Enganar o ímpio. Satanás é solto para enganar o ímpio que já é enganado.
E segundo o pastor César, todos os ímpios serão destruídos no período do milênio. Não disse isso. Eu não disse isso. Então eles vão sobreviver? O senhor disse, a gente... É milênio, são 1000 anos. Tá, 1000 anos. É. Quando Satanás é solto. Eles serão destruídos na Gog e Magog. Aí no Sim, fim. é isso Mas Gog e Magog não é no milênio, é no fim do milênio. No fim do milênio, isso mesmo. Então, Vai sobrar algo ímpio depois ou não? depois de Gog e Magog? Isso. Aí é o juízo final. A pergunta é, vai sobrar ímpio do milênio depois de Gog e Magog ou não? Não. Então todos os ímpios serão destruídos. É o que o texto diz, Tá. né? Gog e Magog. Regerar com vara de ferro as nações. O senhor então concorda que a palavra nações ali são ímpios. São os ímpios. Tá. Só que em Apocalipse 22, a palavra que aparece aqui, nações, quem são? 22. As nações darão a luz da Nova Jerusalém. e tal, Saúde para as nações. Essas nações não é mais a do milênio. Porque do milênio só tem ímpio. Você acredita que o Apocalipse é cronológico? Não, o estado eterno e a Nova Jerusalém Não, ataviada tem que ser depois do Você milênio. acredita que o Eu Apocalipse é acredito que ele é cronológico? linear, ele está em uma ordem cronológica com alguns pontos soltos. Sim. Tá, Não. eu concordo. Tá, concordo. agora, aqui No Apocalipse milênio, 22, a no Nova milênio. Jerusalém desce Vai, vamos ataviada. trabalhar a questão do milênio. No milênio, você... Esquece a nossa diferença agora. Pensa no milênio. No milênio, a igreja arrebatada, se são salvos ou não é outro ponto agora, mas a igreja, os salvos que estarão reinando com Cristo, eles terão acesso ao céu? Os salvos do milênio? Isso. Não, de maneira nenhuma. Não tem céu no milênio. A igreja não... Não. A Nova Jerusalém No período não de desce. 1000 anos, a Nova Então. Jerusalém... Não, a Nova Jerusalém desce no 22, quando é criado o novo céu e nova terra. Não tem como a Nova Jerusalém Santa descer, se o senhor falou que só tem ímpio. Então, mas eu tô falando a igreja ter acesso à Nova Jerusalém. A Por quê? igreja tem Então, acesso ao milênio e a igreja está no qual céu. é o espantalho que as pessoas criam? Eles acham assim, que o pós-tribulacionista, ele não acredita que a igreja vai pro céu. Não, mas eu não disse isso Então, aqui. eu sei. Apesar de Então, não achar texto, mas eu não disse bom, isso aqui. então, eu vou te falar por que eu tô dizendo Tá. isso. As pessoas dizem, o pós não acredita que a igreja vai pro céu. Não, a igreja, a partir do arrebatamento, a igreja está no céu. Com Cristo. Que no depois do pós-tribulacionismo é arrebatamento. na segunda vinda. Não, só tem uma vinda. Então, Não existem duas. por pós-tribulacionismo, a segunda vinda é o arrebatamento da igreja. Não tem duas vindas. No pós-tribulacionismo, essa vinda de Mateus 24, A única 31... vinda de Cristo? Tá, é a única vinda. É o arrebatamento. Tá, legal. Claro. E a igreja fica onde? Com Cristo. Mas Cristo está na Terra. Não tá na Terra. E esse é o problema. Ele não reina literalmente Então, também? Ele reina na Terra também, mas Cristo tem uma agenda depois da volta dele, que tem céu, tem terra, tem um monte de coisa. Não, E pera. a Bíblia diz que a igreja Pra eu está com entender. Cristo. Então ele não reina no trono de Davi, literalmente. Reina Tá, na Terra. aqui na Terra. Sim. Mas Também. como que a igreja está no céu? Porque eu não disse que a igreja está só no céu. Esse é o erro de vocês. Ah, tá. O texto do arrebatamento, o principal texto do arrebatamento é Tessalonicenses 4, certo? Sim. Tá. Em Tessalonicenses 4 diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, não sei o que lá, o som da trombeta e tal. Os que morreram em Cristo estarão primeiro, nós estaremos arrebatados com ele também nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. A igreja é uma esposa. A igreja é uma noiva. Ela e vai ela estar se com Cristo. encontra com o noivo. Quando acontece o casamento, a Sim. esposa acompanha o esposo. Então, quando tem E as flashes bodas é aí onde? no céu, tem textos aí As bodas é no céu? no céu. Mas aonde que Cristo está na Terra no milênio? Então, é que na cabeça de vocês têm que colocar dentro de uma caixinha e não é assim que funciona. O que é bodas? Para vocês, bodas é um período de uma festa. Não, mas eu queria saber, pastor, que no milênio Cristo reina literalmente na Terra. O senhor está dizendo, ele fica no céu e na Terra, é isso? Isso, exatamente, Aí ele claro. vai pro céu, ele Vai vem pro para céu, reinar na exatamente. Terra, e a igreja fica no céu. Não, a igreja fica com Cristo. Com Cristo. Onde ele Aí, estiver, ela aonde vai. ele estiver. Por que eu tô falando Então isso? ele sobe Jesus pro assim, ó, céu e- para onde eu estiver, vocês vão estar também. Isso é João capítulo Mas, 14. pastor César, eu quase não tenho falado, desculpa interrompê-lo, mas onde no pós-tribulacionismo a igreja vai pro céu, pastor César? A partir Mostra do um encontro texto. com Cristo. Não, pastor, A partir o pastor do está encontro com falando Cristo. agora. Exatamente. No que o pastor defende, no final da tribulação, Não, eu tô entendendo. ocorre o arrebatamento. Sim. No milênio, para nós, Cristo reina literalmente. A Sim. aliança davídica, a aliança abrâmica, ele reina no trono de Davi. Ezequiel vai dizer isso. Só que para o pastor César, até... Reina no trono de Davi. Reina no trono de Digo Davi. com respeito isso. Sim, Para é um escapar debate, dessa nós ideia, estamos debatendo senão a ideias igreja não aqui. está no céu. Então, Cristo, na visão do pastor César, vai para o céu e volta no milênio. Ele tem acesso e a igreja tem Exatamente, acesso. a igreja Eu tem entendi. acesso. Só que Exatamente. no final do milênio, o pastor, é o seguinte: no milênio só tem ímpio. O que o milênio foi um prêmio pro ímpio. Vai viver 1000 anos em prosperidade na terra restaurada. Só que, pelo que eu tô entendendo, pro pastor César, Apocalipse 22 já aconteceu. Então, é o fim, na segunda vinda é o fim. Porque Vamos Apocalipse lá. 22 tem um Então, estado eterno. A terra não será purificada então, pelo de novo, fogo. vamos lá.
O que eu estou defendendo é que Jesus, a salvação é o encontro de Jesus com a igreja. E a partir de então, a igreja estará para sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4 e João capítulo 14. E voltarei e vos levarei para mim mesmo. E a divisão, mas no 22... Mas quando João escreveu, não tinha 22. Sim. Não tinha 22. Não, eu entendo. Mas é o mesmo contexto. Sim, então vamos lá, para ver se eu entendi. Acabou o milênio, Gog e Magog, Satanás é solto, todos os ímpios, então... Porque é o juízo final. Tá. Aí depois de Gog e Magog Você é o juízo final. crê que alguém vai escapar de Gog e Magog? Gog e Magog? É? Sim, eu creio. E cadê esse texto? Olha só, todo pré-tribulacionista crê que após Gog e Magog, Satanás é solto para seduzir. Ele não vai seduzir a todos. São nações, chama. E esses irão se rebeliar. Não, Juliano, mas o Gog e Magog é depois da sedução de Satanás. Gog e Magog ocorre no juízo de Deus sobre os que se rebeliaram com ele. Por isso que é Gog e Magog, é final do milênio. Satanás é solto. Depois do milênio, exatamente. Isso, no final do milênio. Ele é solto, engana, e aí vem Gog e Magog, os ímpios que se Agora você rebeliaram. tá aí, não, mas isso- eu sempre defendi isso aí. Vamos lá. Essa questão do Gog e Magog, precisa ficar claro a questão linear aí, né? Ou cronológica. A Bíblia diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog é uma referência ali, é uma profecia, uma situação lá de, acho que é 38 de Ezequiel e tal, a fim de reuni-las para pelejo. O nome dessas é como a areia do mar, marcharam então na superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos da cidade amada, desceu o fogo do céu e os consumiu. Pronto. Sobrou gente aqui? A Bíblia não diz. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo, até o diabo, que já está resolvido a partir daqui. E aí vem o juiz do grande trono branco. Aonde sobram essas pessoas? Tá bom. E aí, pastor Júlio? Sim, esse pós-tribulacionismo é novo. não, com todo respeito. Para o pastor César, acabou o juízo final, é o fim. É isso, pastor? Claro. Então, legal. Não, aí é a eternidade, Sim, né? não. Dos salvos fim, com Deus sim, e dos sim, ímpios sim, no sim. lago de fogo. Para nós, pastor Marcelo, Sim. não é o fim. Porque em 2 Pedro, capítulo 3, vai citar que a terra, ela passará pelo fogo. Nós acreditamos que a terra é essa terra do milênio, que com a rebelião de Satanás seduzindo, para nós não os ímpios, porque não tem como enganar o ímpio, enganar ele de novo, as nações, justos, que vão se rebeliar contra o governo literal de Cristo. Aí vem o juízo. E eu não harmonizo 38 e 39 de Ezequiel, mas isso não muda nada. É que é o único lugar que aparece Gog e Magog na Bíblia, não muda nada, entendeu? mas isso não vai mudar. E aí ocorre o juízo final, todos os ímpios de todos os tempos irão ressuscitar, e a terra passará pelo fogo, como diz 2 Pedro capítulo 3, a qual nós aguardamos novos céus e nova terra, Pedro diz lá. Para nós, agora cria-se novos céus e nova terra. Nós não harmonizamos que a terra do milênio é o novo céus e nova terra. E no capítulo de número 22, cita nações e não cita a igreja. As nações aqui que andarão na sua luz, enfim. Nós acreditamos que esses são os salvos que permaneceram no milênio. Agora vem algo que, tanto para o pré-tribulacionista ou para o pós, que acredita dessa maneira como eu creio, fica-se então a pergunta: esses terão os corpos glorificados? Porque eles ficaram com os corpos físicos. Então, em que momento? O texto Não, só serve para você essa pergunta. Para mim não, tá resolvido. Não, sim, o texto não diz em qual momento, ou se terão os corpos físicos, até por isso, usufruem da árvore da vida eterna. Então existe aí esse ponto. Agora, só uma pergunta dentro do meu tempo. O texto de Mateus 25, quando diz que Cristo virá na sua glória, quando Cristo vem na sua glória, é a segunda vinda, que no seu caso é a primeira vinda. Não, só tem uma vinda. Isso, quando ele vem em sua glória. Então, ó, Jesus falou alguma vez que ele vai vir 2 vezes? Esse debate de 2 vezes amanhã é com o Jamier. Não, então, mas é que você que está dividindo em duas. Não, eu não consigo entender. Não, eu estou dividindo. Calma, a minha calma. pergunta é: na primeira vinda para o pós, quando ele vem em glória, em Mateus 25, ali é o arrebatamento da igreja. Qual o texto? Mateus 25? Mateus 25. Acho que o versículo é... Esse é o 31. 25 às 10 virgens, não é? Não, sim, mas aí tem as 10 virgens, os talentos e julgamento das nações. Quando vier o Filho do Homem na sua Em sua majestade, glória. todos Sim. os santos anjos e todos os anjos com ele, Sim. então você sentará no trono, É a todas as segunda nações vinda de Cristo. serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros. Tá. Sim, é a segunda vinda de Cristo. Então só tem uma vinda, Pronto. é o juízo. O hebraísta, um minutinho aos irmãos que estão em casa. O julgamento das nações ocorre na vinda de Cristo. Certo. Para o pós-tribulacionista, só tem essa vinda. Então ele vem em glória. Todos os justos serão arrebatados.
Só que o texto vai dizer que ele vai separar bodes e ovelhas na terra. Mas já não foi separado no arrebatamento? E aí, pastor Não, César? calma, eu não concluí. Ah, sim. Ele separa bodes e ovelhas. Para as ovelhas, ele diz: vinde benditos do meu Pai, para o reino, para o milênio. Se o arrebatamento todos os justos subiram na visão pós, quem são as ovelhas que é separada no julgamento das nações na terra? Outro ponto. Essas ovelhas serão destruídas, lançadas no lago de fogo, diz o texto, que vai ocorrer futuramente. Sobrou ímpio para o milênio? Pontos agora, no julgamento das nações. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos tenho preparado. E os discípulos perguntaram: quem são esses benditos do meu Pai? Ele disse: são os que fizeram bem aos pequenininhos. Né? Quantos pequeninos nós temos? Quem é essa ovelha? Quem que é ali o bode? Sendo assim, se no arrebatamento, no final da tribulação, todos os salvos sobem para ter o corpo glorificado, por que na terra há separação de bodes e ovelhas? Bodes e ovelhas são corpos físicos. E estas ovelhas, vinde benditos do meu Pai, são justos do período tribulacional. E os bodes, cabritos, dependendo da tradução, são ímpios. Todos são destruídos. Não tem ímpio no milênio. Agora o texto que diz, quando vier na sua glória. Agora pode ser que mude o texto, não seja. Mas no texto, quando ele vier em sua glória. E aí, pastor César? Bom, o pastor Juliano está fazendo uma confusão danada com Sério? o texto de Mateus 25, entendendo que haverão dois tipos de julgamentos, quando na verdade é uma clara referência ao único juiz de Deus, que é o juiz do grande trono branco. Depois do juiz do trono branco, haverão nações, pastor Juliano? Do juízo final? É? A Bíblia diz que do aqui trono no branco. estado eterno tem. A Bíblia Então diz. depois deles vai ter outro juízo. Juízo aonde? Então vamos lá, é que você não está me ouvindo. Não, vamos lá. eu estou sim. É que o Então, senhor, o senhor eu vou fazer a pergunta de novo. está equiparando o julgamento das nações com o juízo final. Isso, Pronto. exatamente. Só que no julgamento das nações, ele está aqui claramente afirmando que vai ocorrer quando ele vier em sua glória. O juízo final é 1000 anos depois. Ali ele não veio em glória, ele já veio 1000 anos antes. Então a confusão não é minha, não. A confusão danada é do senhor. Não. Sim, outro ponto. O Então, juízo mas final. Você falou uns 3 minutos. Não, mas o senhor me perguntou. Vamos No juízo lá. final, a ressurreição. Aqui não tem ressurreição. A separação de bodes e ovelhas teria que ser no arrebatamento. A Será no ressurreição é juízo só final? dos ímpios. A ressurreição ali é só dos E ímpios. por que é a separação de ovelhas? Porque os salvos estarão junto com Cristo o tempo todo. Depois do arrebatamento, Jesus Cristo estará com a igreja full time. Mas o o texto tempo diz todo. quando vier em sua glória e para as ovelhas. Mas é Vinde só... benditos do meu Pai para o reino. Que reino é esse? Qual o texto que ele vem na sua glória? Me mostra o texto que eu mostro o salvo junto. Tá bom. Qualquer texto que ele vem na sua glória. Não, tá aqui. Fala. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da Não, glória. você não entendeu a minha pergunta. Me mostra um texto onde acontece a vinda de Cristo. Aqui. Esse texto, Esse pastor texto. Não, ele está César. profetizando a vinda. eu tô Não, falando não, a não. vinda acontecendo. Ah, Apocalipse 19. Os santos estão lá? Qual santos? Os salvos estão lá. Na terra? Com Cristo. Não entendi a pergunta. Então, vamos Ó, lá. quando Todas as vezes que você tem um texto narrando a volta de Cristo, Sim. esse é profetizando. Quando você tem textos narrando a volta de Cristo, onde a volta está realmente acontecendo, os salvos estão com Cristo. Então, mas esse julgamento aqui acontece julgamento na das terra. nações, O arrebatamento E os não é no salvos céu. estão aí. O arrebatamento não é no céu. Então, mas os salvos estão juntos. Tá, aí ele separou bodes e ovelhas. É que você está colocando como um texto diferente do juízo final. Entendeu? Não, mas então, se você coloca como texto diferente, por exemplo, esse é o juízo No final? juízo final ele vem em glória? Claro. Não, no juízo final ele já vem em glória 1000 anos antes. Mas ele está em glória o tempo. A partir do momento que Jesus vem, Aí Juliano. não dá. Não, se ele está em glória o tempo todo, claro. Mas quando ele vier em sua glória, não é só uma vinda? Então- Ele veio 1000 anos antes. O senhor está colocando no juízo final. Quando ele vier na Você sua quer que glória, haverão 2 juízos, então? julgamento das nações, juízo final é completamente Então são diferente. 2 juízos. E não só eu creio assim. Primeiro vem o juízo final. Primeiro, Não, o julgamento das das nações. nações. 1000 anos depois, juízo final. O julgamento das nações é entre a segunda vinda e o milênio. E o texto diz, quando ele vier em sua glória. Olha o que ele vai dizer. Mas onde acontece isso na escatologia? Na primeira vinda para o pós, né? Na segunda vinda em glória. Apocalipse 1:7, Apocalipse capítulo 19, versos 11. Mostra esse Zacarias julgamento capítulo de acontecendo, número que eu 14. não lembro. Esse julgamento acontecendo lá. Eu percebi que o em senhor não Apocalipse lembra. Olha 1:7. só. Não. Em 1:7 vai dizer que ele virá em sua glória. Não estou dizendo julgamento. Estou Então, dizendo que então bateu... vamos lá. Todo mundo que é pré, que está ouvindo, e está sendo representado aqui pelo pastor Juliano, vocês acreditam que haverão 2 tipos de juízos finais? Não. Finais finais é o senhor que incutiu aí. Eu não disse isso. Mas não é final? Não vai pro lago de fogo aqui?
Não. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos ensinar a final. Ó. Eles dirão, vinde, bendito meu pai e tal. Deixa eu achar os perdidos aqui. Está pegando fogo, versículo, pessoal. Deixa eu achar aqui o versículo, quer ver? Ó. Separar o bode dos cabritos e tal. Pro salvo vai falar, vinde, bendito meu pai. Eu quero ver o que ele vai falar para os perdidos. É o número 46 também. 46. Vamos ver se é para sempre ou não. Eterno. Não é para sempre? Daqui a pouco eu respondo. Então pergunta, não é? Então, se eles estão indo para o tormento eterno, então 2 vezes vai haver um juízo onde as pessoas vão para o juízo final, para o eterno, para a eternidade que sem Cristo no lago de fogo? Posso discorrer? Sim, pode. Vamos lá. O texto diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Sim. Ok. Para o pastor César, esse bojo aqui, a perícope aqui, é juízo final. Ok. No juízo final ele não vem na glória. Ele veio 1000 anos antes. Tanto para o pré quanto para o pós. Tudo bem? Quando ele vier em sua glória. Quando ele vem em glória? Na segunda No vinda. final da tribulação. Sim. Ok. Em glória, visível. Ok. Aí o texto diz: e todas as nações serão reunidas diante dele. Não diz igreja. Diz todas as nações. As nações que vai reger com vara de ferro. Até há poucos minutos essas nações são corpos físicos. Ok, olha o que ele vai fazer com as nações, com os corpos físicos. Aqui não está falando de igreja, com o corpo glorificado. Nações. Ele vai separar. Porque para o pastor César, as nações vai ser regida com vara de ferro no milênio. As nações são corpos físicos. Aqui não tem igreja com corpo glorificado. E o que ele vai fazer? Ele vai separar os sobreviventes do milênio. São as ovelhas. Aqueles que creram em Cristo e não morreram martirizados. Os que morreram martirizados, ocorre a ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4. O que ocorre? Ele separa as ovelhas. E ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu pai para o reino. Se para o pastor César, depois do juízo final, acabou, que reino é esse? Agora ele vai dizer, é o reino eterno? Não, ali é a eternidade. Este reino é o reino milenar. Ele está dizendo para as ovelhas, vinde benditos do meu pai. Agora, quando diz aqui no final que esses que são ovelhas que vão ser destruídos vão para o lago de fogo, vão sim. Mas primeiro as almas vão ficar no lugar de tormento, para que no juízo final ocorre a ressurreição. Então é um anacronismo terrível você dizer aqui que quando ele vier em glória é no juízo final depois de 1000 anos. É incongruente, não cabe. Na verdade, pastor Marcelo, eu estudei 8 anos o pós-tribulacionismo. Claro que é uma coxa de retalhos. Cada pós, uns defendem de um jeito, outros de outro. Todos os pós-tribulacionistas americanos que se depararam com quem são os habitantes do milênio, porque não tem resposta. Se ele disser que sobrou alguns, desmoronou o pós. Se ele disser que é só ímpios, descaracterizou completamente o milênio e as nações que vão adorar são obrigadas. Imagine Cristo obrigando as nações a vir adorar. Claro que há ali uma condicional. Se vocês não adorar, era como Israel em Deuteronômio 28. Se vocês não adorar, se vocês não seguir a lei, algumas coisas irão acontecer. Que é o que está escrito no texto. Exato, mas não pode ser só ímpio no milênio. Então esses pós-tribulacionistas, o que eles fizeram? O que os pós-tribulacionistas fizeram? Esses reconheceram que aqui não tem saída. Ou você descaracteriza o milênio, ou você dá uma repescagem para o povo. É de fato uma pergunta difícil. Não tem como sair. Eu estou dizendo isso porque eu estudei o pós. E por isso não me tornei pós. Tem os pontos fortes. Tem. Eu reconheço Como que as tem. duas vertentes Não, eu não tem. posso ser desonesto. Tem. Posso falar? Aqui, Pode. só 30 segundos para concluir. Deixa ele concluir, vai Aqui falar, não tem pastor. saída. Você vai ter que descaracterizar o milênio e ir contra os textos que são profecias do Antigo Testamento. Como o pastor César adotou alguns pontos amilenistas, o que sobrou é fazer igual o amilenismo faz. Espiritualizar ou alegorizar. Por isso que os pré-tribulacionistas que saem para o pós, ele tem 3 opções. Ou voltar para o pré, porque uma vez que muda pode mudar mais 2 vezes. Ou reconhecer que realmente aqui não tem saída, e tem que ter muita humildade para isso. Ou a terceira via, abraça o amilenismo como muitos fazem. No decorrer do desdobramento escatológico, os pós viram milenistas. Porque aí dá para você pegar as profecias que o povo vai adorar e tentar alterá-las. Como aqui não tem saída, o que os pós-tribulacionistas fizeram? A maioria deles colocaram a ira só no final e um tempo indeterminado para dar tempo de salvos entrar no milênio, porque não tem como escapar dessa. Outros viraram pré-ira e alguns acabaram entrando no mid. Então, para o pós-tribulacionismo, essa pergunta não tem saída. Pastor César, a palavra é sua. Vamos lá. O Aquilo senhor vai falar aí 3 minutos e meio. Só? O Júlio falou uns 5, 6. Não. Tá bom, então eu te dou 4 Tudo minutos. bem, tudo bem. Olha, eu tô sendo mais imparcial. Verdade, Isso aqui, depois. nem Então, apontamentos eu tô depois. fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Aquilo que para o pastor Juliano é uma coisa sem saída, não sei o que e tal, é muito simples. É muito simples. Quando você entende que existe um juízo final, esse juízo final é sobre nações, esse juízo final é eterno,
não tem volta depois e acabou. Agora, é interessante ele dizer que tem que ter muito malabarismo em Mateus capítulo 25 para entender isso, para entender aquilo e tal. Mas quer mais malabarismo do que o pré-tribulacionismo? Aonde a Bíblia diz que Jesus volta 2 vezes? Em lugar nenhum. Aonde a Bíblia diz que a volta de Cristo é secreta? Em lugar nenhum. Então vocês fazem uma teologia onde há um arrebatamento secreto, onde tem 2 voltas, aonde diz que Deus tem mais de um tipo de povo salvo no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Eu li aqui meia dúzia de textos falando que Jesus derrubou a parede de separação entre nós, de ambos os povos fez um a partir de Cristo. De ambos os povos fez um. A parede que a Bíblia diz que Cristo derrubou, o pastor Juliano, pré-tribulacionista, levanta. Jesus derrubou a parede, aí não, vamos levantar essa parede aqui. Tem esse povo, tem esse povo. Então, o que a coxa de retalhos, na verdade, é sempre pré-tribulacionista. Cadê os textos para toda a visão pré-tribulacionista? Fazer teologia no silêncio das Escrituras é um risco muito grande. Dizer que Jesus vai vir secretamente, dizer que Jesus vai vir mais de uma vez, quer dizer, não tem texto nenhum. Aí você pega um texto onde fala do juízo, e a nossa tarefa é agora harmonizar. Quantos juízos tem na Bíblia? O juízo final. Juízo final para isso. Mas quando ele vier em glória, é julgamento das nações. Jesus vem em glória uma única vez. Ah, sim. O Senhor compatibilizou com o meu pensamento. Mateus 25, 31. Ele Jesus vem em glória, glória. sim, uma vez. E aí ele A separa partir bodes e do momento ovelhas. que ele Não é tá- juízo final. Juízo final é 1000 anos depois. Mas pode falar que depois... Sim, Sim. para não te interromper. Concluindo aqui. Então, quando você olha o texto de Mateus capítulo 25, é uma clara referência de Jesus ao juízo final. Está dando mais detalhes do que vai acontecer no juízo final, onde Jesus, glorificado, porque a partir do momento da última trombeta, que também é um grande problema para vocês, a última trombeta, porque o arrebatamento é na última trombeta. pra mim Não, o assunto não é grande. Não, mas não tem problema. Se quiser fazer um workshop, pode fazer todas as perguntas, a gente responde. O arrebatamento é na última trombeta. Então, quando Jesus voltar, que é na última trombeta, acontece que ele volta glorificado. A partir do momento que ele sentar para julgar, ele vai ser glorificado, vai estar glorificado. O tempo todo Jesus está glorificado. Acabou. A igreja e os salvos estão 100% glorificados com Cristo. Não tem... mas lá tem bodes e ovelhas. Então, lê... João capítulo 10. Jesus disse assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas vai haver um só rebanho e um só pastor. Então tem salvos, tem ovelha. Não, fala, pastor César. A palavra é sua, Não, pastor. eu- Quem está Se eu- mediando se o eu acho que eu debate, passei, pode- respeitem a autoridade pode aqui. assumir. Quem está mediando aqui é reverendo Marcelo Oliveira. A palavra é sua, pastor César. Juliano, fica quietinho, Eu tá? passo. Não, vamos, pastor César. Pastor César, por favor. Não, até Continue. Acho que já deu pra entender. Não, deu pra entender. Até porque ele pulou pra última trombeta, 2 fases. Sim, Cristo, depois da ressurreição, ele está em glória. Só que o texto de Mateus 25, versos 31, quando ele vier. Aí não dá pra colocar isso no juízo final, porque ele já veio 1000 anos antes. Então não dá. A ideia do arrebatamento secreto, muitos usam essa expressão, ainda que nós não temos a ideia do secreto dentro do vocabulário pré-tribulacionista. Alguns usam, nós usamos o termo iminente. Esse espantalho criaram e ficam batendo nele assim. Não, peraí, Não. uma parte, só Vamos uma lá. parte. Não, Não você é o tá me espantalho interrompendo. criado. Calma. É que alguns pré-tribulacionistas Não é o citaram espantalho. É Ah, isso. sim. Então, Não, mas eu disse aqui. não é criado pelo ainda pós. que- Não é criado pelo pós. O pós-tribulacionismo, pastor César. O pré inventou esse negócio de secreto. O pós-tribulacionismo, ele tem se levantado no Brasil, não fazendo seminários pós. Eu até achei interessante o curso, até mudou agora. Porque batendo no pré. Levanta o pré e ficam pegando pontos de alguns pré-tribulacionistas e ficam ali batendo para crescer. Quem faz isso? Muitos pós-tribulacionistas fazem isso. Todo dia se vê isso. A ideia das 2 vindas, eu não quero entrar Não, por ética. você pode citar um? Não. Os ouvintes ouvem os programas de rádio hoje e percebem Porque eu não conheço que nenhum muitos curso pós Peço licença aos senhores, nós temos que aqui, infelizmente, meu prezado ouvinte, caminhar aí para o final. Tá. Nós vamos fazer um breve break, é isso? Mas eu tenho... Uma não, mas eu vinheta, não- só um eu não minuto. tinha- ele Calma, tinha que pastor terminar. Juliano. Eu tinha que terminar. Eu sei, mas o tenho um minuto tempo pra não terminar? permite. Tenho. 1 minuto, rápido. A diretoria... Não, Juliano, calma lá. rápido. Eu acho interessante quando Eu o vou te pastor cortar. César fala de um único povo e fala que a conversão de Israel se dá agora, quando encontra Cristo. Zacarias 14, 12, 13 é no final da tribulação, quando a cidade estiver sitiada,
quando Cristo pisar o pé no Monte das Oliveiras, Concordo. vai salvar Israel. Concordo. Israel será salvo. Verdade. Israel é um outro povo ou ele se tornou igreja? No momento da conversão, um povo só. Antes era outro. Sim, com conversão é um povo só. Isso, a igreja não vai subir com Cristo? Sim, Tá? Ela sobe e volta. isso. E aí Cristo pisa o pé no Monte das Oliveiras e salva Israel. É um outro povo ou não é? Então, aqui pra você, Jesus já tinha arrebatado a igreja. Então a conta não fecha só pra você. Então quando ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, que a igreja sobe? Porque ele vai ter que pisar pra salvar Israel. Não, Que momento a igreja subiu? Nas nuvens, antes de Jesus pisar no pé do Monte das Pronto. Oliveiras. Então quando Cristo está descendo, a igreja sobe. Isso. Aí Encontra ele pisa. Cristo. Isso. Aí ele pisa. Isso. E aí ele salva Israel. Isso. Tá. Não. O Israel já tinha se convertido nessa descida. Mas como se ele tem que pisar o pé no Monte das Oliveiras, Israel vai fazer uma pergunta que são essas marcas em suas mãos e vai descer no batismo de súplicas e lágrimas. Esses que fizeram a pergunta são aqueles que se arrependeram, não tem mais tempo. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.